Olá, meus amigos. Eu sou o professor Quincas Pena e você que me segue aí no meu canal do YouTube, sempre eu estou aí à disposição, dando algumas aulas, tirando algumas dúvidas dos meus seguidores, dos meus alunos e também contando algumas histórias da nossa região, do norte de Minas e da minha querida terra Francisco Sá. Hoje eu trago para nós uma reflexão da nossa região norte mineira, que é uma realidade histórica de nossa região, que é a falta de chuvas ou a seca, como muitos preferem dizer. Estamos há quase 10 meses sem chuvas. Sem dúvida, uma das maiores secas que nossa região já enfrentou. Já existiram outras até piores, vários anos seguidos de pouca chuva. O fato é que o sertanejo é tão forte, é tão otimista, que basta algumas semanas de chuvas, nossas forças se revigoram e daí a pouco todos esquecem do período seco e já sonhamos com a bonança. É como disse o poeta sertanejo: só deixo o meu cariri no último pau de arara. O que se faz necessário é que os órgãos governamentais, como a Sudene, o DENOX, a Codevasf, a Emater, as empresas de pesquisa como a EPAMIG, a Embrapa e a classe política crie e busque condições e planeje para que o sertanejo possam enfrentar os intempéries climáticos em condições dignas de sobrevivência de um país que está entre os 10 maiores potências do mundo, de um estado que está entre os 3 mais ricos do país. Existe no mundo moderno técnicas de armazenamento de água, pastagem resistente à seca para os animais. Enfim, existem N soluções. O que não pode é deixar o produtor rural e as comunidades carentes à mercê da sorte. Sem apoio, lhes faltando até água para o consumo humano. Justamente no país que possui as maiores reservas hídricas do planeta. Existe uma única solução: planejar, planejar e planejar. Dizem que um dia uma criança do sertão perguntou a seu pai: papai, quando essa seca vai passar? E o pai respondeu: nunca, meu filho. Disse o menino: por que, papai? E o pai respondeu: porque se não tiver a seca, como os políticos vão fazer para prometer as coisas a seus eleitores? Pois bem, eu acredito que depois da fé e da confiança na misericórdia de Deus, é preciso que a classe política saiba planejar para enfrentar os intempéries climáticos que sempre existiu e continuará existindo em nossa região, que é do polígono da seca. No caso específico de Francisco Sá, como vem anunciando pelo poder público municipal, estamos em um colapso de abastecimento de água para o consumo humano na sede do município. Mas vamos fazer uma retrospectiva histórica no setor de abastecimento de água de Francisco Sá. O primeiro prefeito
a fazer chegar a água na sede da cidade foi o senhor Benjamin Figueiredo. A água veio por gravidade da nascente do rio São Domingos, e naqueles locais onde a passagem fosse apresentar obstáculo, construía-se as bicas de madeira e, após vencer os obstáculos, continuava o seu curso. Não existia na cidade canos, razão das bicas de madeira. Segundo consta, a água chegava nos fundos do terreno ali de seu Ataí, de Dona Alzira, num local apelidado de Pinheira. E a partir daí surgiu até uma profissão da cidade, que era as pessoas que eram pagas para abastecer as casas buscando água, residência. Era então os panhadores de água. Pois bem, no primeiro mandato do então prefeito Dr. Feliciano de Oliveira, eis que surge a grande novidade. A administração constrói a primeira barraginha de captação de água e a rede é feita de canos, abastecendo os chafariz da Vila Vieira e outros. E é construída a primeira caixa de água. O Beco era um funcionário, era um grande engenheiro autodidata. Com sua equipe, construía redes de água em toda a cidade. Em 1976, muitos anos após, Dr. Feliciano volta a eleger prefeito de Francisco Sá. E por ironia do destino, a água estava insuficiente para a população, que havia crescido bastante. Foi quando ele planejou e executou a construção da adutora, que é esta barragem que existe até hoje. Se alguém for lá visitar, é um local de acesso dificílimo. Na época da construção, para descer o material no local da barragem, existia uma montanha de 2 lados do rio, de aproximadamente 15 metros, até chegar no leito do rio. Foi construído na montanha uns degraus, no ápice da montanha, da serra, e com uma corda amarrada numa árvore, lá em cima, o trabalhador sentava num balanço, amarrado nessa corda, e descia lá embaixo, cada vez com meio saco de cimento. Enquanto chegava lá embaixo, outros já escalavam a montanha para descer novamente pela mesma corda com os materiais. Foi nessa dificuldade a construção da adutora. Mas o problema foi solucionado. Em 1983, toma posse em seu primeiro mandato como prefeito Dr. José Mário Pina. Os tempos eram mais modernos e agora a população necessitava de uma água tratada. Era grande os índices de verminose nas crianças e a incidência de cárie dentária era em torno de 80%. A área da saúde era um tempo de evolução da cidade. Já estavam aqui os jovens médicos, filhos da cidade, recém-formados, Dr. Tiburtino, Dr. Celestino, Dr. Eustáquio, e em seguida chegava também o Dr. Ernesto. As irmãs dominicanas, enfermeiras, já atuavam na área da saúde. Foi então que o jovem prefeito, Dr. José Mário Pina, consegue um projeto em convênio Prefeitura e Fundação Nacional de Saúde para a construção da estação de tratamento de água. Construída lá em cima, acima da antiga caixa de captação de água, com capacidade para tratar água para uma população de até 30 mil habitantes. Enquanto a água da Copasa em outras cidades era apenas cloretada,
a água da nossa estação era cloretada e fluoretada. A fluoretação da água evitava em até 80% o índice de cárie dentária em criança. O tratamento da água como um todo melhorou em mais de 70% os índices de verminoses. No norte de Minas, existiam 4 cidades atendidas pela Fundação Nacional de Saúde: Bocaiúva, Pirapora, Januária e Francisco Sá, com a estação de tratamento de água e com um diferencial na época. A estação de Francisco Sá era considerada a mais moderna do interior do estado, com o seu sistema de filtros com areia. Na mesma ocasião, para gerir esses trabalhos, então o prefeito José Mário cria o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sendo, portanto, a primeira autarquia do município. Foi nessa época também, de 1983 a 1988, que o prefeito José Mário encaminha projeto à Codevasp e, com o apoio de deputados e autoridades regionais, consegue recursos para a construção da barragem de São Domingos. Essa, por sua vez, com a finalidade de perenizar o rio para o plantio de alho e não para o consumo humano, pois Francisco Sá tinha uma economia forte, era a capital nacional do alho. Depois de vários anos com o fracasso da cultura do alho e a água da cidade com deficiência, passou então a usar a água da barragem São Domingos para ajudar a adutora de água. De 1998 a 2023, o ano agora, passaram-se 35 anos. Nesses 35 anos, nenhum recurso do município ou do SAI, que por sinal tem uma boa arrecadação, foi usado para captar água de outra nascente. E nos últimos 10 anos, quando a população cresceu, o desequilíbrio ecológico agravou-se, também com o agravante que a estiagem ou a seca na nossa região é histórica, nada se planejou para aumentar a captação de água no município. Uma nova adutora para captação em outra nascente deve ser algo em torno de 6 milhões de reais para um município que seu orçamento deve ser em torno de 30 a 40 milhões de reais ano, com deputados que colaboram com emendas parlamentares grandes para os municípios. Não tenhamos dúvida, faltou planejamento, faltou visão para o futuro. O que não falta são recursos, não justifica este momento. A seca é grave, sabemos que a seca é grave, mas houve uma grande falta de planejamento. Trago então para vocês a história do sistema de abastecimento de água do nosso querido Brejo. Até nossa próxima edição. Que você reflita. Convida outras pessoas para me assistirem no meu canal do YouTube. Faça sua assinatura, inscreva-se, dê aí o seu like comigo. Avança Brasil, avança Brejo. Até a nossa próxima.